Vamos falar da Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha de 9 de junho a 9 de julho. A Alemanha que havia sido sede da Copa do Mundo em 1974 e nessa sede de 2006 havia expectativa da África do Sul ser escolhida como sede. Além do país africano, Brasil, Marrocos e Inglaterra concorriam para ser a sede da Copa do Mundo. Só que a Alemanha acabou ganhando o direito de sediar o Mundial de 2006, que teve 32 seleções participantes. E pela primeira vez, o atual campeão, que era o Brasil, campeão de 2002, teve que disputar as eliminatórias para poder estar na Copa do Mundo. Falando a respeito do Brasil, a seleção brasileira tinha o chamado quadrado mágico com Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo Fenômeno. Era tida como a seleção favorita, a seleção a ser batida, mas não fez uma boa primeira fase. Apesar de ter vencido a Croácia por 1-0, a Austrália por 2-0 e o Japão por 4-1, não jogou um futebol convincente. Na fase de oitava de final, o melhor jogo do Brasil. Venceu a boa seleção de Gana pelo placar de 3-0. E aí, na fase de quartas de final, pegou que, para mim é o grande carrasco do Brasil em Copas do Mundo, que é a seleção francesa. E o Brasil enfrentou uma seleção com grandes jogadores, comandada por Zinedine Zidane e também por Thierry Henry, que fez o gol, aquele famoso gol para quem se lembra, numa cobrança de falta do Zidane, da esquerda. O Roberto Carlos estava arrumando o meião, ele falou que era um esquema, uma forma tática, que ele era orientado para que o Brasil pudesse, na marcação, ficar ali naquela posição, ele ficaria naquela posição e não teria tanta preocupação na marcação, só que ele vacilou. Para muitos ele vacilou, arrumava o meião e Henry livre faria o gol da seleção francesa que acabou eliminando a seleção do Brasil. Para muitos foi uma grande decepção, como eu falei, o Brasil tinha uma forte equipe. Uma equipe muito competitiva, com grandes jogadores. Afinal de contas, essa foi uma Copa de muitos jogadores de destaque. Sim, com Bala, que na seleção da Alemanha, Felipe Lahm, sim, Felipe Lahm, Klose, que foi o goleador da Copa do Mundo com 5 gols. A Itália tinha Del Piero, grande seleção da Itália tinha Totti, a própria seleção de Portugal tinha Figo, Cristiano Ronaldo, e a Argentina tinha um garoto de 18 anos chamado Lionel Messi, que estreou na Copa do Mundo em 2006, a primeira Copa do Mundo de Lionel Messi. E falando a respeito da grande final. A final foi disputada entre Itália e França. E depois da Copa de 94, que foi a primeira Copa disputada nos pênaltis, essa Copa foi a segunda e a última Copa definida nos pênaltis. O jogo não foi tão bom, a Itália não veio como favorita, mas foi aos poucos ganhando o corpo. A França, que era um grande time, uma base de 98, tinha uma seleção muito forte e no tempo normal e na prorrogação 1-1. Zidane fez o gol da seleção francesa e Materazzi fez o gol da seleção italiana. E eles protagonizaram um lance triste, que ficou marcado na Copa do Mundo, onde Materazzi provocou Zidane, Zidane deu uma cabeçada em Materazzi e foi expulso. E ali ele encerrava a sua vitoriosa e lendária carreira. Jogo nos pênaltis, e na decisão por pênaltis, a Itália conquistaria o seu quarto e último título, vencendo a seleção da França pelo placar de 5-3, conquistando o Mundial da Copa do Mundo da Alemanha. Fica aí um pouco da história desse Mundial de 2006. Grande abraço e até a próxima.